Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 15. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 15 a gente vê Deus falando novamente com Abrão, né? Dessa vez de uma maneira muito mais próxima, até aumentando um pouco a promessa que ele tinha feito. Tem uma preocupação de Abrão com o fato dele ainda não ter gerado filhos. Um monte de coisas interessantes para a gente estudar nesse capítulo, mas antes da gente continuar nesse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com quem também quer estudar o livro de Gênesis. Já vale o seu curtir só pelo fato da gente ter um monte de playlists de livros completos da Bíblia com os seus estudos já publicados. Os versículos 1 e 2 começam falando sobre a preocupação de Abrão. Tá escrito assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Depois no versículo 3 ele fala, né? Eliezer vai ser o meu herdeiro? Já tinham se passado 10 anos desde que a promessa tinha sido feita para Abrão. Abrão estava ficando mais velho, Sarai estava ficando mais velha e a realidade de ter um filho cada vez mais distante. Então, na minha opinião, é até de um certo ponto de vista justa essa preocupação de Abrão. O tempo estava passando e nada de ter filhos. A única pessoa que ele tinha como herdeira, que nem era realmente gerada a partir dele, né, era Eliezer, mordomo da casa dele, que era para quem iam ficar todas as coisas de Abrão. Então, como se cumpriria a promessa de Deus se Abrão ainda não tinha gerado ninguém? Então a preocupação de Abrão é muito justa. O que eu noto de mais interessante aqui é que é a primeira vez que a gente vê na palavra, aqui no livro de Gênesis, na história, né, alguém sendo completamente transparente com Deus. Deus vem com uma palavra de conforto para Abrão. Fala assim: Abrão, eu sou teu escudo, eu sou o teu galardão. E Abrão fala: Senhor, que bom, né, legal que o Senhor é tudo isso. Ele não falou assim, né, tô aqui trazendo um pouco de drama para a coisa. Falou assim: legal, Senhor, isso tudo, mas eu não tenho herdeiro ainda, a promessa não está se cumprindo. Então é a primeira vez que a gente vê alguém sendo completamente transparente. Porque quando Deus questiona Adão sobre onde ele estava, o que Adão faz? Se esconde. Quando Deus questiona Caim sobre onde estava Abel, Caim fala: sou eu o guardador do meu irmão? Então, nenhum deles tinha sido completamente aberto, transparente, honesto com Deus. É a primeira vez que a gente vê alguém passando por uma situação de dificuldade, falando: Senhor, olha, tô preocupado. As coisas não estão indo como eram para ir, né? E você vê que a reação de Deus não foi uma reação de ira. Diferente de quando Adão mente, de quando Caim esconde, Adão mente não, né? Desculpa. Quando Adão se esconde e Caim dá aquela resposta meio atravessada, a reação de Deus não é uma reação dura, ríspida, é uma reação amorosa. Porque a gente vê nos versículos seguintes, Deus falando o seguinte, lá no versículo 4 está escrito assim: Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus vem e traz uma palavra ainda de mais conforto, reforçando a promessa. No versículo 1, Deus já traz uma palavra de muito conforto para Abrão, e no versículo 4, Deus vem e fala de novo com ele, falando: olha, fica tranquilo, Eliezer não vai ser o seu herdeiro, mas alguém que vai ser gerado a partir de você. Então, o que eu aprendo aqui é que a gente precisa ser transparente e honesto com Deus. A gente pode tentar esconder os nossos sentimentos, esconder as nossas dificuldades das pessoas, mas a gente não consegue esconder de Deus. E o nosso melhor caminho para resolver aquilo que a gente está passando, os nossos sentimentos ruins, ou os problemas pelos quais a gente passa, é sendo totalmente transparente com Deus. Claro que sem ser, sempre com honra, né? Sem ser ríspido, sem ser mal educado, claro, porque nós estamos falando com o nosso Pai, mas estamos falando com o nosso Senhor, com o nosso Criador, mas sendo transparente em relação às nossas angústias. Sempre com muito respeito, com muito temor, com muita honra, mas mesmo assim sendo transparentes com o Senhor. É o que eu entendo, galera. Talvez você nem concorde comigo, não tem problema. Mas faz essa reflexão, né? Abrão foi completamente transparente com Deus
e Deus tem uma reação de muito amor com Abrão. Uma nota rápida aqui no vídeo essa é a primeira vez que a gente vê a palavra galardão aparecendo na palavra. Falei um pouquinho sobre isso lá no blog, então se você quiser, aqui na descrição do vídeo tem o link para esse texto, eu falo um pouquinho sobre a questão do galardão. É o texto de Gênesis 15 mesmo, só não vou me aprofundar muito aqui. Depois, nos versículos 5 e 6, a gente vê um dos assuntos mais importantes da palavra, que é a justificação pela fé. Está escrito o seguinte, Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, Deus leva Abrão para fora, fala, olha para as estrelas, conta as estrelas. Você pode contar? Não, não pode contar as estrelas. Assim vai ser a tua geração. E Abrão, então, crê naquela palavra que Deus estava falando, e nós lemos aqui na Bíblia, em Gênesis 15, que isso lhe foi imputado por justiça. O que isso significa? Que Abrão se tornou justo diante de Deus pela fé, por crer naquilo que Deus estava falando, por crer em Deus. Abrão não se tornou justo, não foi justificado por conta daquilo que ele havia feito, por conta das obras, mas pela fé. Esse tema ele é tão importante que Paulo vai falar sobre isso várias vezes. Recomendo a leitura de Romanos 4, só para você ter uma ideia mais ou menos do que Paulo fala, mas Paulo fala sobre isso em várias das suas cartas, que é o tema da justificação pela fé. Os primeiros 5 versículos de Romanos 4 dizem o seguinte, que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos é que assim, se você faz boas obras, você tem que receber pelas boas obras que você faz, isso é dívida. Agora, se você não faz nada, mas crê naquele que nos torna justos, que nos justifica, isso é fé. E é pela fé que nós somos justificados, não pelas obras. Pelas obras nós recebemos o galardão, porque é dívida. Nós fizemos boas obras, nós teoricamente temos que receber o pagamento por essas obras. É como o trabalho. Eu trabalho todos os dias, eu tenho que receber no final do mês por aquilo que eu trabalhei. Agora, se eu creio em Deus, isso é fé, e a fé é que me justifica. Abraão, nesse caso aqui de Gênesis 15, Abrão ainda, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. O processo de justificação é o processo onde nós nos tornamos justos diante de Deus. Porque nós somos pecadores, não somos justos, mas somos justificados pela fé, ou seja, diante de Deus nos tornamos justos. Esse tema da justificação é um tema bem importante, bem interessante, dá pra gente falar muito sobre ele, mas basicamente é isso. É um processo da lei, né, até hoje, né, da lei, que torna alguém justo, que torna alguém correto. Então nós somos justificados pela fé, assim como Abrão foi, como a gente vê aqui em Gênesis 15. Esse tema é tão importante, galera, que foi inclusive um dos principais assuntos da Reforma Protestante, né? Quando a Reforma Protestante surgiu, o assunto da justificação pela fé e não pelas obras foi um dos temas mais discutidos, então uma das bases da nossa fé. Nessa a gente não tem muito como discordar, as várias linhas do protestantismo concordam que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E daí a gente vê Deus então reforçando, até intensificando a promessa que ele faz para Abrão. Vou ler aqui os versos 9 e 10 e daí eu pulo para o 17. Então vou ler 3 versículos, 9 e 10 e depois o 17. Está escrito assim. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Verso 17 agora. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão.
E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse processo de pegar os animais, dividi-los ao meio, colocar uma metade em frente da outra e passar pelo meio dos animais, era um processo comum. Quando se fazia um acordo entre duas partes, era isso que era feito. Dessa maneira era selado o acordo. Porque dessa maneira eles estavam dizendo, se uma das partes não cumprir o acordo, o que aconteceu com esses animais é o que vai acontecer com essa pessoa. Então era uma maneira muito séria de firmar um acordo entre duas partes. A gente vê isso lá em Jeremias 34. Se você quiser mais detalhes, lá em Jeremias 34 tem. No blog coloquei o texto de referência se você precisar. Lembra que o link está aqui na descrição do vídeo. Nesse caso aqui, o que é interessante notar é que Abrão não passa pelos animais. Só quem passa é Deus. Então é como se Deus estivesse falando assim, olha, eu estou fazendo aqui um concerto com você, eu estou fazendo aqui um acordo com você, mas só eu estou me comprometendo. É um compromisso que eu estou firmando. Você não precisa fazer nada. Eu vou fazer. Olha que interessante, porque o comum era que as duas partes passassem pelo meio dos animais. E nesse caso só Deus passa. A mensagem que Deus está passando para Abrão aqui é uma mensagem de muito amor, de muito conforto. Porque, como eu falei, Abrão já estava 10 anos esperando pela promessa. Deus fala, fica tranquilo, Abrão. Eu vou cumprir a minha parte, estou te garantindo isso. Estou fazendo aqui uma promessa para você. Vou passar pelo meio dos animais e só eu vou passar. Essa é a maneira como eu estou falando para você. Fica tranquilo, confia, porque eu vou fazer a minha parte. Então é uma mensagem de muito amor que Deus passa para Abrão aqui nessa passagem. Isso nos lembra, né, galera, de que nós não fizemos nada para sermos salvos. Nós temos fé em Cristo, através da fé nós somos justificados, mas a nossa salvação é pela graça. Somos salvos pela graça. Tudo que nós tivemos que fazer foi crer, então nos tornamos justos. Mas a nossa salvação é pela graça. Nós não precisamos passar pelo meio dos animais. Deus nos salvou pela graça, porque Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Tudo pela graça. É uma mensagem que Deus está passando para Abrão aqui de graça, né? Você não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Eu vou fazer o que é necessário. Assim como para perdoar os nossos pecados, o Pai fez o necessário através do Filho. Olha que mensagem de amor que nós encontramos e como nós nos encontramos com Cristo aqui em Gênesis 15. Talvez tenha passado meio batido, mas no versículo 2, a gente também tem pela primeira vez Deus sendo chamado de Jeová. Pelo menos na minha versão, eu uso a Almeida Revista Corrigida, Ark, tá escrito assim, Jeová. É a primeira vez que a gente vê. Lá no blog eu falei um pouco sobre isso, não vou falar aqui para não ficar muito longo o vídeo, já tá bem extenso esse vídeo aqui. Então se você quiser, se você tiver interesse em estudar um pouquinho mais, lá no blog falei sobre a aparição pela primeira vez na palavra do termo Jeová. Galera, é isso! Um capítulo muito bom, né? Muito bom a gente se encontrar com o amor de Deus em Gênesis 15, com a graça do Senhor. Eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente consegue conectar o que a gente está lendo aqui da história do povo de Israel com a graça de Deus, com o que Cristo fez por nós. Nós nos encontramos com Cristo aqui mais uma vez. Tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. Te agradeço porque é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem sustenta o universo com as suas poderosas mãos. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados, quem pagou o preço, a dívida que nós tínhamos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso escudo, é a nossa torre forte. O Senhor é aquele que é o nosso galardoador, o Senhor é o nosso Pai. E nós te amamos, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, cada pessoa que está fazendo esse estudo de Gênesis 15, acompanhando todos os vídeos, lendo os textos, que está estudando a tua palavra. Peço que o teu Espírito Santo fale com cada uma dessas pessoas e continue falando conosco aqui, Senhor, para que nós possamos continuar tendo forças para gravar esses vídeos, para meditar na tua palavra, para aprender com o teu Espírito.
Em nome de Jesus, crendo, Senhor, no teu amor, eu te agradeço. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Não esquece que lá no blog tem muito mais conteúdo, aqui no canal já tem um monte de estudos publicados de diversos livros. E não esquece que aqui na descrição do vídeo tem o link para a nossa comunidade do Telegram também. Deus abençoe a sua vida. Paz.